Ok. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, né? Boa noite a todos. Eu sei que parece que tem alguns colegas que estão com dificuldade para conectar, tem que verificar o problema, tá? O que que é, muitas vezes, né, e na maioria delas costuma ser a internet. Nós estamos aí, na verdade, no primeiro dia útil de trabalho da semana, né? Então, todo mundo deixou para trabalhar justamente hoje, né? Na verdade, quem saiu aí quarta, quinta-feira da semana passada, né, para viajar ou coisa parecida, tá voltando tudo hoje, então tudo tá pegando fogo na hora dessa, quer dizer, tá? A internet às vezes ela fica um pouquinho, né, difícil para acessar, mas na verdade prejuízo não tem. Depois eu disponibilizo essa aula lá para vocês no YouTube. Inclusive eu recebi mensagem, né, de colegas, recebi a mensagem até do Túlio aí, que é colega de vocês, falando que conseguiu assistir às aulas e que isso era muito proveitoso, tal, que ele poderia, né, a, ir, né, ir e voltar na aula, assistir a aula, né, travar ali, enfim, né, a aula seria para ele mais interessante, até mesmo para quem tem... Espera aí, só um minutinho, gente. Só um minutinho. Na bolsa dele. Não sei. Vamos lá. Então, veja que... Deixa eu ver aqui. Isso. Né, foi o Túlio mesmo que falou comigo aí no final de semana, tá bom? Pessoal, então as aulas estão colocadas lá e lembrando o seguinte, a discussão nossa aqui gira em torno, né, de um procedimento, mas de uma tutela jurídica que atenda os interesses de uma coletividade ou, né, os interesses transindividuais. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, no início, quando nós tratamos aqui, né, das características do que seria interesse difuso, do que seria interesse coletivo, do que seria um interesse individual, né, homogêneo, tudo isso nós tratamos logo lá no início das nossas aulas. E eu disse a vocês, falei, olha, o único que traz essas características é o CDC. O Código de Defesa do Consumidor, ele explica detalhadamente no artigo 81, né, o que seria o interesse difuso, o interesse coletivo e o interesse individual homogêneo. Né? Então, nós falamos disso lá atrás. De modo que nós estamos vivendo aí, essa semana, né, um outro capítulo da história, né, do cenário jurídico, que é em relação ali o pacote anticrime, que foi aí sancionado pelo presidente da República, né, há pouco tempo agora, e nós vimos a decisão, né, ali do ministro Marco Aurélio, colocando em liberdade lá, né, aquele bandido de alta periculosidade e tudo mais. Eu só chamo a atenção de vocês o seguinte, pessoal, antes né, eu não li nada a respeito ainda, não tenho uma opinião formada ainda a respeito disso, o que eu vi foi tudo pela televisão, mas seria interessante vocês como aí atores, né, do direito, principalmente na questão da OAB propriamente dito, e aqui também não estou tirando o meu time de campo, até porque né, eu sou professor de direito, então, obviamente, a gente tem que buscar um conhecimento sobre isso, só que eu não milito na área, né, de direito penal, então eu acabo me interessando, obviamente, né, por outras realidades afins do que o direito penal. Mas seria interessante, do ponto de vista ético, né, acompanhar ali e verificar. Existem várias entrevistas onde o ministro Marco Aurélio ele já, né, detalhou, já se defendeu, já saiu em sua defesa, dizendo, né, o porquê ele concedeu ali, né, o direito de liberdade daquele, né, traficante ali, e também outros questionamentos contrários, né, tendo em vista que o próprio
né, presidente da Suprema Corte, vai levar isso agora, né, para o plenário. Na verdade, ele já suspendeu a decisão do ministro Marco Aurélio, que eu, basicamente, nesse ponto de vista, eu não, na verdade, né, pelo que eu vi na televisão, eu não gostei muito, até porque o ministro da Suprema Corte ele não está acima dos demais colegas. Então, uma vez que ele suspende isso, né, essa decisão, né, dada por um colega da corte, então ele, de certa forma, você cria uma desarmonia entre, né, os colegas que compõem a corte, né, o plenário, que são 11 ministros. Então, acho que interessante seria levar isso a julgamento, né, do plenário, mas sem tomar uma decisão unilateral, suspendendo aí a decisão de um colega, né? Está em bom português, o Lúcio está falando aqui no Código de Processo Penal, né, que a prisão preventiva dura 90 dias, afirmou, foi o que ele disse. Eu vi uma entrevista do ministro Marco Aurélio, ele dizendo que ele não vê capa do processo, né, quer dizer, ele não vê se o cara é de alta periculosidade ou não, mas na verdade é o seguinte, não entra nessa questão, eu não vejo, né, ele não vê a capa do processo, mas ele vê o processo em si, né, e obviamente num momento ou em outro você tem ali a alegação do Ministério Público que obviamente trata, né, desse cidadão aí como sendo um cidadão da, né, mais alta periculosidade. Mas aqui, pessoal, venhamos e convenhamos, o que eu quero é que vocês criem, certo, no juízo de vocês, um juízo de valor técnico, tá? Sem levar em consideração aqui aquela pecha de, porque é o maior traficante, né, enfim, sei lá, do planeta, a polícia, né, demorou para capturar o cidadão e o Brasil é desse jeito. Não é assim. Na verdade, a gente levar em consideração, até como o colega colocou aí, né, a letra de lei, o que diz a letra de lei e verificar, né, obviamente, aí o melhor caminho. O bom de tudo isso é que agora a Câmara dos Deputados vai retomar, né, aí novamente aquela pauta da prisão, da possibilidade, né, de prisão em segunda instância, né? Então, uma vez que isso for retomado e obviamente caminha-se, né, naturalmente para isso, né, decisões de segunda instância já, né, representarem um caráter punitivo, então a gente de início da pena, né? Então vamos aguardar as cenas, né, do próximo capítulo. Eu gosto sempre de colocar isso aqui, como eu falei do processo coletivo, né, dessa discussão em torno do processo coletivo, para que vocês formem um juízo técnico, né, como advogado, até porque você tem que lembrar também, aqui, se você estiver sendo pago para defender os interesses ali, né, do cidadão que ora estava preso. E aqui, obviamente, todo mundo sabe que a Constituição Federal, ela não faz distinção se ele é um grande, um mega, um ultra power traficante, se ele é um estuprador, enfim, qual é o tipo de pena, qual é o crime que está sendo imputado. Todo cidadão brasileiro tem direito, né, a um advogado, tem direito a sua defesa. Então, obviamente, é o papel que o advogado está fazendo, tutelando os interesses ali do seu cliente. Então, temos que observar isso. No mais, se a gente quiser reclamar, tem que fazer o quê? Votar correto. Então, se você vota correto, você, obviamente, pode cobrar lá de quem você votou, pode participar, né, do processo, né, de elaboração de leis, etc. e tal. Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando a notícia da questão do litro de óleo, né, que subiu bastante. Na verdade, é o produto da cesta básica que mais encareceu, inclusive está acima até do arroz. E aí eu pensando com meus botões, falei, será que não seria possível? Porque nós somos o país que mais produz soja no planeta. Será que não seria possível, por exemplo, não sei até onde seria possível, mas uma lei, por exemplo, que obrigasse o produtor, por exemplo, a destinar 20, não sei, 10, 5%, 1% do seu produto de exportação para o consumo interno? Será que não seria interessante? Pensem comigo isso daí, de repente, sei lá, a cada, imaginemos aqui, 100 toneladas de sojas que seriam exportadas, 2%, né, ficariam aqui no país para consumo próprio. Então, quer dizer, se nós estamos falando de 100 toneladas, seriam aproximadamente 2 toneladas para consumo próprio, ou seja, obrigatoriamente
o produtor destinar a mercado interno, né? Então eu pensei, será que isso é possível? É uma discussão, né, dentro da questão do livre mercado, do livre comércio, da economia, será que é possível? Então eu até pensei de colaborar isso com alguns, né, deputados, senadores, de repente, né, despachar um e-mail para pensar num projeto de lei. Eu acho que a gente, como cidadão, a gente tem que participar do processo político. Então, quer dizer, ir lá e mandar um e-mail para os caras lá em cima, lá, para eles, sei lá, pensarem alguma forma aí, né, alguma coisa assim, de que não seja somente encarecer aí a relação tributária, né. Enfim, pessoal, todos esses assuntos são importantes, né? Nós falamos aqui de direito do consumidor, falamos aqui de penal, né? Falamos aqui da balança comercial, né? A relação tributária, tudo isso. E, na verdade, eu trato vocês agora já como profissionais, né? Vocês não estão mais aí no primeiro, no segundo semestre. Eu me lembro que muitos de vocês aí não tinha ideia do que era competência, não tinha ideia do que era jurisdição, não tinha ideia sequer lá da formação da personalidade, que está lá no Código Civil, né, tanto da pessoa jurídica como da pessoa natural, né, enfim. Né, e vários de vocês que hoje eu encontro, muitas vezes a gente até conversa, tem uma noção já bem avançada, né, do direito. E é exatamente isso. Então, nossas aulas agora, em final de curso, né, elas acontecem desse modo. Na verdade, as disciplinas de vocês, ali no ISEC, são poucas, mas eu leciono em outra faculdade, lá no 10º semestre, todas as disciplinas de civil, processo civil, constitucional, são disciplinas de atualidades. Então, por exemplo, atualidades em processo civil. O professor vai trabalhar questões agora, né, que estão sendo discutidas, agora atualidades, por exemplo, em processo penal, né, atualidades em direito agrário, a gente poderia discutir essa questão, né, aí da importação, da exportação desses produtos aí, dentro da questão, né, do direito financeiro, do direito tributário, né? Então é muito importante essa discussão do ponto de vista agora, né, do olhar técnico de cada um de vocês aí, né, sem aquela coisa de ficar compartilhando, né, fake news, mas e também opiniões sem fundamentação aí pelo Facebook, né? Então, às vezes eu vejo alunos, né, meus aí compartilhando coisas ou até mesmo opinando sobre algumas coisas que eu falo, será que ele foi lá, ele viu o processo, né, ele deu uma olhada, né, sobre o que se trata, né, ele viu lá, por exemplo, ele leu a decisão do ministro, ele leu, por exemplo, lá, ali, o Ministério Público, qual, né, a alusão do Ministério Público em relação a essa situação de fato concreto, para poder, obviamente, emitir uma opinião. Ninguém aqui, obviamente, está pedindo para ser, né, extremamente contra ou a favor ou nada. Não, o que nós temos aqui é zelar pelo ordenamento jurídico brasileiro, porque nós estamos num Estado democrático, então a opinião ela é importante, mas, sobretudo, vivemos num Estado de direito, né, da qual devemos obediência ao sistema normativo nosso, ao sistema legal. Ok? Então, veja que essa discussão nossa da tutela coletiva ainda é uma discussão nova, né? Ainda é uma discussão que ainda ela precisa ganhar ainda um certo pano de fundo para isso. Até porque a nossa Constituição Federal, ela, em dado momento, né, o Constituinte de 88, ele quis, sim, resguardar os interesses, né, difusos, os interesses coletivos, né, sobretudo, né, os interesses individuais, ou eu diria que até mesmo prevalecendo sobre os direitos individuais. O problema é que nós temos uma vasta noção do Código de Processo Civil que resguarda interesses individuais, né? Mas se você comparar o Código de Processo Civil com a Constituição Federal, como um toda, ela é cidadã. E quando nós dizemos que a Constituição Federal ela é cidadã, eu estou dizendo que o interesse da Constituição Federal é promover e resguardar direitos dos cidadãos. Então, quando fala que ela é uma Constituição cidadã, e aqui eu estou falando cidadãs, cidadã no plural, né? Então é resguardar os interesses de uma coletividade, resguardar os interesses aqui difusos, né, transindividuais, muitas vezes. Saiu no Fantástico agora aquela questão, né, da fome no Brasil, que ela vem aumentando,
E a nossa Constituição, lá nos seus direitos sociais, tá? Elencados lá no artigo 6º, no artigo 7º, enfim, em diante, ela traz como o alimento, né, o direito à alimentação é um direito de todos. Né? Então, quer dizer, é uma situação de discutirmos a respeito disso. O que seria esse direito à alimentação? Obviamente, aquilo que nós consideramos como uma alimentação adequada. A alimentação adequada você entra aqui também, você ter acesso à água potável, até por conta de você consumir, né, a água para os alimentos, etc. e tal, né, para você cozinhar, né, e tudo mais. Então, é lógico que, pessoal, nós não vivemos num paraíso, tá? Longe disso. O Brasil, apesar de ser um país, né, tropical, longe de tragédias e tudo mais, nós temos e convivemos com os nossos problemas, né? Como existe também em outros países. Obviamente, aqui a cultura do Brasil é diferente, né, de outros países, então a legislação ela é diferente de outros países. Aqui, né, nós temos, né, um país, né, republicano, onde nós temos aqui, né, um chefe de Estado e um chefe de governo, uma única pessoa, que é o presidente, né, representado pelo presidente Bolsonaro. Nós temos o parlamento representado por deputados e senadores, mas diferente de países como, por exemplo, a Inglaterra, né, diferente de países como a própria Espanha, Itália, onde você tem formas de governo diferentes, e você também tem disposições constitucionais e legais diferentes, como o civil law e o common law. A gente vai falar isso na aula de hoje. O civil law, por exemplo, é adotado aqui no Brasil, né, segundo o qual o legislador, o julgador, né, enfim, o juiz, ele age, né, pelos conformes da lei. Então, a lei ela traz os requisitos a serem seguidos, ela dita, né, ali a forma e, obviamente, né, o julgador se prende ali aos requisitos da lei, levando em consideração também, a gente sabe disso, os costumes, a jurisprudência, a equidade, mas isso, né, em segundo plano, porque primeiro observa-se o que diz o ordenamento, o que diz a regra. Diferente de outros países onde o sistema é o common law, né, e o common law, na verdade, leva-se em consideração aquilo que vem dando certo. Então, se houve uma decisão, essa decisão vem dando certo, é uma decisão que pode ser aplicada também em outros casos concretos ou parecidos. É o que aqui no Brasil, isso a gente pode observar até pelos costumes ou pela equidade, mas, né, levando-se em consideração o que diz exatamente, né, a letra de lei. Né? E em países como os Estados Unidos, por exemplo, eles levam mais em consideração a forma, né, e os costumes, aquilo que vem dando certo, do que diz propriamente, né, a regra em si, até porque não existe um arcabouço, né, tão complexo de leis como tem aqui no nosso país. Tá? Então, convido vocês a fazerem uma leitura, convido vocês também a se debruçarem em cima, né, aí do estudo do civil law e do common law, né? Aí, obviamente, você vai observar isso no plano do direito internacional, mas compreendendo também o que diz o direito civil, o que diz o direito penal nosso aqui pátrio, né? Levando em consideração todo esse contexto histórico. Eu sempre encontro alunos e sempre digo o seguinte: não coloquem muita parte histórica na monografia. Né? Geralmente, na verdade, se você puder colocar uma página ou duas, já está de bom tamanho. Mas agora, compreender o contexto histórico é interessante, né? Do ponto de vista ético e do ponto de vista legal. Então, quer dizer, compreender as nossas raízes para entendermos como é que se dá, né, a construção e a aplicabilidade daquela norma. E aqui, obviamente, eu chego na tutela dos interesses coletivos. Se eu estou dizendo para vocês que o legislador, o interesse dele era a proteção dos cidadãos, ele não está falando do cidadão em si, do indivíduo em si. Ele traz dispositivos, logicamente, que tutelam o interesse individual, mas a Constituição em si, né, toda ela, quase que toda ela em sua totalidade, por exemplo, a intenção é proteger, né, a coletividade. E aqui eu estou falando de um sujeito determinado e também de um sujeito determinável, aquele que ainda, né, vai ser
determinado que pode ou não, eventualmente, ser afetado pela norma. Eu até brinquei na última aula, eu falei, imagine, por exemplo, as pessoas que adquirem carro, veículo 0 quilômetros. Né? Então, obviamente, eles estão protegidos pela legislação consumerista, diferente daquele que compra um carro usado. Né? Ele não está protegido pela relação de consumo, mas ele está protegido pela relação do Código Civil, né? Porque é uma relação aí entre privada, né? Entre indivíduos privados, e então por isso o Código Civil. Eu observava, por exemplo, para efeitos de instrução para vocês aí, toda a relação aí com um plano de saúde, ela é também uma relação consumerista, é uma relação de consumo. Só que, recentemente, o STJ formulou um entendimento, até não me recordo o número da súmula aqui, mas ele modificou, né, a súmula anterior, dizendo o seguinte, que a relação de consumo, ela se dá quando você vai lá e contrata o seu plano de saúde, e aí você tem uma relação de consumo. Agora, diferente daquelas pessoas que têm uma relação corporativa, por exemplo, e eles, entre eles mesmos ali, eles criam, né, uma espécie de auxílio saúde, obviamente um plano de saúde, mas que não é colocado à venda para aquelas pessoas que, né, talvez tenham interesse em adquirir esse plano de saúde, o que se daria aí, né, uma relação, configuraria uma relação de consumo. Então, a gente pode citar como exemplo, sei lá, uma determinada empresa X, que ela cria, por exemplo, um plano de saúde próprio, mas para ali somente pessoas daquela empresa. Então, quer dizer, ela não é possível ali você ter dependentes, por exemplo, não é possível, somente ali vamos colocar o gestor, o proprietário, o dono da empresa, então quer dizer, um plano de saúde até melhor do que se fosse contratado. Então, o STJ entendeu que não se aplica aí o Código de Defesa do Consumidor nessas situações específicas onde você tem ali uma organização, né, própria apenas daquelas pessoas que constituem, que fazem parte daquele plano. Então, não seria aberto a qualquer pessoa aí participar. Tá? Então, veja que eu até depois procurei saber, mas eu não obtive resposta ainda, se isso se enquadraria, por exemplo, o plano de saúde dos funcionários, dos servidores dos Correios, né, que é até bem antigo, né, se enquadraria nessa situação, porque eles têm um plano de saúde próprio da categoria deles, né, mantido, né, por eles, então, né, mas a princípio teria uma certa similaridade, tá? Diferente da Unimed, diferente da AGMed, diferente, por exemplo, de outros planos de saúde que você vai lá, adquire, e aí é uma relação de consumo. Então, veja que o artigo 81, né, do Código de Defesa do Consumidor, ele traz as 3 características. E eu, na última aula, falei para vocês, dei exemplo como sendo um direito individual homogêneo, quando você, por exemplo, tutela o seu interesse individual, mas eles decorrem de uma origem comum, como, por exemplo, quando você é chamado para comparecer lá na concessionária, adquirir um carro 0 quilômetro e apresenta alguma falha, algum problema que pode colocar em risco a sua vida, a saúde, né, do cidadão que adquiriu aquele veículo. Então, você é convidado, chamado pelo recall. E o recall, na verdade, é um chamamento público para as pessoas que adquiriram aquele veículo ali. Então, obviamente, você pode demandar isso de forma individual, né, mas ali, na verdade, é um direito individual homogêneo. Por quê? Por mais que você tenha um interesse próprio a respeito de uma situação, né, mas ele decorre de uma origem comum. Significa dizer o seguinte, olha, todos aqueles veículos fabricados naquela data, com aquele, né, número de chassi, com aquela marca, com aquele motor, etc. e tal, precisam comparecer aí na concessionária para efetuar a troca, porque, né, coloca em risco a vida e a saúde dos consumidores. Disse a vocês também que não é obrigado você a comparecer, até porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o fornecedor que coloca o produto no mercado, ele assume o risco.
Então, obviamente, se você não comparece para efetuar a troca e acontece algum acidente, alguma situação que coloque em risco a sua vida, tem que se verificar se isso que aconteceu é decorrente exatamente daquela falha. Se for decorrente dessa falha, cabe aí a discussão, né, de uma indenização, mesmo que você não tenha comparecido, mesmo que você tenha sido informado, convidado, notificado, de toda e qualquer forma. Tá? Obviamente, todos acabam comparecendo porque o veículo, né, quando é novo, as pessoas levam para fazer a revisão, e geralmente ali na primeira revisão já é convidado, porque o problema, né, não demora muito para aparecer, e essas pessoas, né, sempre são convidadas, tá? Então, veja que nessas situações aí, a gente tem que considerar isso como um direito individual, mas homogêneo no sentido que decorre aí de uma origem comum, aí, né, sendo um problema comum de todos. Quer dizer, é como se fosse uma coletividade, mas na verdade ele é individual porque, né, eu entendo que aquilo ali é um problema meu, mas a origem desse problema ele é comum também de outras pessoas. Por isso, individual, homogêneo. Né? Uma ação individual, ela pode perfeitamente se transformar numa ação coletiva. Né? Como assim se transformar numa ação coletiva? Porque, na verdade, é colocado à disposição, né, do consumidor prosseguir com sua ação ou até mesmo efetivar aí a chamada substituição processual. Mas hoje o STJ entende que a substituição processual, nesses casos aí, ela obviamente, ela passa a ser obrigatória. Por que obrigatória? Porque se eu tenho uma ação em curso, né, que trata, né, de um problema, de um interesse, né, de origem comum de várias pessoas, para evitar, então, que seja dada uma decisão conflitante, né, com outros aí, juízes, né, locais ou até mesmo espalhados aí pelo Brasil, né, observa-se o quê? O curso dessa ação coletiva, se aguarda o curso dessa ação para, então, tutelar o interesse de todas essas pessoas aí. Tá? Então, hoje, na verdade, o juiz, observando que há em curso uma ação coletiva, ele suspende, né, esse processo para aguardar a decisão dessa ação coletiva. Tá? Mas lembrando que a legislação fala que está a opção do consumidor prosseguir com essa ação individual. Mas seria inócuo isso, por isso, né, hoje, dessa discussão a respeito de um novo, né, quer dizer, de um código de processo coletivo, exatamente para dirimir essas questões aí. Uma delas seria exatamente isso. Né, havendo, né, em curso uma ação coletiva, ela suspenderia, por exemplo, no Brasil, todas as ações de interesses individuais, tidas como interesses individuais homogêneos, para até então resguardar interesses iguais para toda uma coletividade. Então, obviamente, o STJ ele tem que se posicionar a respeito disso para evitar aí um conflito de decisões e para não ocasionar aí uma insegurança jurídica, né? E aí, então, obviamente, tratou-se dessa maneira. Os interesses, né, difusos são aqueles de natureza indisponível. Né? Natureza indisponível porque, na verdade, o sujeito ele é indeterminado, como vocês estudaram, como eu já até fiz esse comentário com vocês aí, e transindividuais, né, porque, na verdade, eu não tenho aí, ele transcende o indivíduo. Aqui exatamente estão as questões mais relacionadas a direito ambiental, as questões relacionadas aí ao meio ambiente. Tá? E coletivo representa sempre uma coletividade, associação, sindicato, partidos políticos, né? Então a gente tem que observar em que pese, né, circunstâncias, né, de fato, observar quem são os legítimos, né, quem são os legitimados para intentar a medida cabível aí em cada caso concreto. Estávamos estudando a ação civil pública, e eu falei para vocês que o Ministério Público é aquele o titular da ação civil pública, né? Mas, obviamente, você não tem só o Ministério Público, você tem associações, você tem também
ali os partidos políticos, mas aqui, por exemplo, se tratando-se em interesses do consumidor, você não tem aqui, por exemplo, partidos políticos, porque ele não vai agir aqui, por exemplo, atendendo interesses de direito do consumidor de seus filiados, né? Então, eu teria aqui associações, e eu vou falar a respeito disso já já, e o próprio Ministério Público. Então, obviamente, a tutela desses interesses no que tange a defesa do consumidor, ela é mais vantajosa quando né, você tem uma solução coletiva, né, a sentença, né, ela obriga o devedor, o sujeito passível, né, passivo, a natureza da obrigação, né, então, portanto, é uma sentença né, genérica, porque nós estamos falando de fornecedor, não de um fornecedor talvez específico, mas de fornecedores de veículos, fornecedores de materiais de construção, fornecedores de aí de materiais nocivos, talvez ao meio ambiente, né? A gente está vendo essa discussão agora aqui do uso, né, tanto de agrotóxico, que isso já vem sendo discutido há muito tempo, mas agora sobre aquele agente químico utilizado aí nas queimadas, né, se seria ou não, se ocasionaria ou não algum tipo de prejuízo ao meio ambiente a curto, a médio ou a longo prazo. Então, isso é uma discussão que está pegando fogo no cenário aí, né, do Ministério do Meio Ambiente. Então, veja que essa liberdade de adesão ou não, né, ao processo coletivo, né, de promover ou prosseguir a ação individual, essa liberdade de executar ou não em seu favor, na verdade, hoje, essa matéria ela está suprida, né, em razão aqui da possibilidade aqui do juiz, né, dispensar essa ação individual, aguardando aí o curso da ação coletiva. O artigo 83, ele diz, né, que qualquer forma, né, aqui qualquer meio, qualquer situação em razão dos direitos e interesses coletivos, transindividuais, individuais homogêneos, são admitidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 83, então, ele diz lá, para a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo CDC, são admissíveis todas as espécies de ações, ação popular, ação civil pública, ação privada, né, qualquer tipo de ação desde que, obviamente, sejam capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela relacionada a consumo, né? Então, obviamente, quem é o legítimo, o principal, né? É o detentor, né, da ação é o consumidor, obviamente, mas aí eu tenho aqueles legitimados concorrentes, MP, União, Estados, municípios, entidades da administração pública direta ou indireta, associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, e que tenham entre seus fins a defesa de interesses, aqui no exemplo que eu estou dando aqui, né, da relação de consumo. Mas vocês vão observar que o juiz ele pode dispensar isso, quando você tem um interesse social muito maior. Então, ele pode dispensar mesmo, né, que não inclua entre os seus fins institucionais a defesa das relações de consumo. Então, o juiz ele pode dispensar isso, né, quando, por exemplo, há um interesse social muito maior envolvido. Tá? Essa legitimidade do Ministério Público, ela está na Lei da Ação Civil Pública e também na própria Constituição Federal de 88. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 82, ele fala da legitimidade do Ministério Público para atuar, né, aqui nos interesses de uma coletividade, né, aí de consumidores, né, de pessoas, né, que estejam, obviamente, protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, veja que essa é uma legitimação concorrente e disjuntiva, né, no sentido de o titular é o consumidor, mas aqui eu tenho também essa legitimidade concorrente. A defesa dos direitos individuais pelo Ministério Público são direitos de uma origem comum, como eu falei para vocês, dei exemplo aqui da questão dos veículos, né, direitos disponíveis que, em razão de sua relevância, e que tenham repercussão social. Então, o Ministério Público,
ele só vai atuar em se tratando aqui de interesses individuais, tá, pessoal? Defesa dos interesses individuais pelo MP, porque quando a gente fala isso, dá a entender que, professor, mas o Ministério Público, ele só atua nos interesses da sociedade, mas ele é o fiscal da lei, tudo bem, a gente sabe de tudo isso, mas ele pode, sim, agir aqui, né, tutelando interesses individuais, desde que eles sejam homogêneos, ou seja, eles tenham uma origem, né, comum, como no caso aqui do recall, que eu falei para vocês. Imagine que a empresa se negasse, né, a realizar um recall, dizendo que não foi, não foram todos os veículos, que na verdade são casos isolados, alegando em sua defesa aí, por exemplo, que a peça pelo mau uso, né, do veículo, etc. e tal. Então, ele poderia agir aqui no interesse desses consumidores, né, individualmente, mas que, no entanto, ali é em razão de um interesse individual homogêneo. Então, por quê? Porque tem um interesse de origem comum. Então, existe uma similaridade entre o Robson, entre o Túlio, entre o Roberto, entre a Ana, entre a Sinara. Então, quer dizer, obviamente, o Ministério Público pode tutelar esses interesses aí destes consumidores, tá? Legitimidade das associações. Ok. Professor, e aí? O senhor falou que tem alguns requisitos. Tem, pessoal. Tem os requisitos, que inclusive está aqui no slide de vocês, que o requisito objetivo é de a Constituição há pelo menos um ano e finalidade institucional. Caraca, que legal. Professor, então, e aí? Civil law, professor. Civil law, é o que está na letra de lei. Veja aqui o que diz o 82, ó. Parágrafo 1º do 82. O requisito da pré-constituição, que é aquele de pelo menos um ano, tá? Pelo menos um ano, pode ser dispensado nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, tá? Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Tá? É como se eu dissesse, olha, independente de qualquer situação, esse questionamento, ele transcende, né, ali, na verdade, os interesses daqueles associados. Eu tenho aqui a evidência de um interesse social enorme, né, levando em consideração a característica do dano em potencial, né, e a relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, obviamente, eu requeiro aí ao excelentíssimo senhor juiz, né, que dispense os requisitos apresentados na lei, que é a constituição de pelo menos um ano. Então, nós temos um mês, por exemplo, 30 dias, mas dado a relevância, né, do interesse social, pode-se requerer isso e o juiz ele pode dispensar. Tá? Então, essa lei... Pode perguntar, alguém quer perguntar? Vamos lá, aponta com o microfone ligado aí. Tá? Legitimação ordinária. Tá? Essa legitimidade das associações é uma legitimação ordinária porque ela representa, né, a defesa dos interesses difusos e coletivos daqueles que representam ali os seus, obviamente, os associados. Mas a legitimação extraordinária é quando ela representa o interesse de direitos individuais homogêneos. Tá? Então, de modo extraordinário, ela age nos interesses individuais homogêneos, mas de modo, né, ordinário, de plano, ela defende os direitos difusos e coletivos. Lembrando que a associação, ela apenas representa, é uma mera representação da defesa dos direitos de seus associados. E nessa ação coletiva, a associação atua em nome próprio, né, não necessitando de autorização expressa. Vocês já viram isso quando nós estudamos a ação civil pública, tá? Agora, o que seria, né, professor, essa relevância social que você tanto comentou aí, falou que pode ser dispensado até mesmo uma questão, né, de um ano aí. Né? Nigro Mazzilli, ele diz o seguinte, que ela pode ser discutida, ela pode ser considerada na seguinte hipótese: pela natureza do dano.
olha, o negócio é tão importante, tá? Porque se trata aqui de uma questão de saúde pública, de segurança pública, certo? De meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, obviamente, essa é uma discussão que transcende a natureza individual, coletiva, que tem uma grande relevância social e que, para tanto, eu solicito a dispensa desse requisito de constituição da associação há pelo menos um ano. Tá? E aí a gente tem N situações, N. Por exemplo, aqui a questão de consumidores, né, de energia elétrica, consumidores, por exemplo, de telefonia móvel, várias e várias situações aí que podem ser, né, propostas e até mesmo pode se utilizar até de um termo de ajustamento de conduta para proteger os direitos desses consumidores. Hoje eu estava assistindo o jornal no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito roubo, furto de cabo de telefone, de internet. E eles estão agora, as empresas de telefonia, de internet, estão colocando uma placa nos cabos dizendo que ali não tem valor, né, nenhum, porque na verdade não tem cobre ali dentro. Então, fibra ótica, né, por exemplo. Então, que não é para retirar os cabos, que aquilo ali não vai trazer nenhum benefício, digamos assim, em dinheiro, né, para a pessoa que furtar, além de ser um crime, óbvio. Né? Agora, e a pessoa que ficou sem internet e que ela pagou por essa internet? Aí você acha que, por exemplo, a operadora vai chegar, pois é, tudo bem, mas você ficou sem, mas não foi culpa nossa, foi culpa do cidadão lá que furtou o cabo. Não, peraí, não é assim. Olha, vocês vão ter que fazer o seguinte, assim que for restabelecido, aqueles que pagaram terão, né, um desconto, terão, por exemplo, o crédito daquilo que já foi pago, tem que resolver, porque eu sou consumidor. Né? E aqui, essas situações, levando em consideração a saúde, segurança, né, o meio ambiente, aqui trago como, por exemplo, consumo de produtos no mercado. A gente muitas vezes nem imagina que um produto enlatado que você está pegando no mercado foi fruto de uma ação civil pública. Você nem imagina que aquilo ali, por exemplo, professor, como assim? Olha, as informações constantes no rótulo daquele produto, agora, né, determinadas informações são obrigatórias. Ah, mas por quê? Não foi porque o deputado quis ou alguém legislou a respeito disso. Não, porque isso foi fruto de uma ação civil pública que obrigou o fabricante, que obrigou o fornecedor, por exemplo, agora a prestar aquela informação que pode, né, ocasionar um dano à saúde ou até mesmo uma questão, né, ambiental, né, de descarte, por exemplo, da embalagem, ou de segurança, quando você, por exemplo, abre o produto para consumir, ou quando você se utiliza dele, né, na rede elétrica, alguma coisa assim. A gente nem sabe disso, nem sabe. Até porque não vem no rótulo lá dizendo, olha, esse produto foi fruto de uma ação civil pública proposta. Muitas vezes aí isso dá até no jornal, né, como foi o caso, por exemplo, lá daqueles medicamentos, né, da cannabis, né, que é a folha, né, da maconha, lá na maconha, e que é utilizado, né, na verdade, um subproduto, um produto dessa espécie, né, de vegetal, e que teve bons resultados em pessoas que sofriam doenças degenerativas, mas no Brasil, crime, não poderia nem importar, então as pessoas faziam o quê? Né? As pessoas importavam isso, mas de uma maneira ilegal, correndo o risco até de serem presos, né? E aí depois foi liberado, mas obviamente liberado com toda a regra, né? Quer dizer, a pessoa precisa de uma receita, ela precisa de um laudo médico, né, para isso, etc. e tal, que possibilite ela a utilizar-se daquele produto que até então não existe nada ainda que comprova, mas estudos indicam que melhora a qualidade de vida. Mas isso tudo foi fruto de uma grande discussão, né, no Brasil, inclusive participando em vários atores, né, que compõem até o próprio Ministério Público, o governo, né, tudo isso para legalizar essas situações. Mas existem coisas simples, rotulagem de alimentos transgênicos, informações sobre
né, se o seu produto contém derivados do leite ou não, né, tudo isso é objeto ali de ação civil pública. Seja ela local, seja nacional, né, seja regional, por exemplo. Há um tempo atrás, era muito comum, né, nas cidades do interior, as pessoas venderem leite, derivados do leite, queijo, por exemplo, na porta da casa das pessoas, etc. E tal, sem nenhum controle sanitário. As pessoas iam lá, vendiam, você comprava, logicamente, é o cidadãozinho que produz lá na fazenda, no sítio, e muitas vezes é até melhor do que daquele industrializado que você compra, né? Mas o que o Ministério Público quis, na maioria das cidades do interior? Olha, que você tenha, ou você, produtor, um mínimo de informação nesses produtos. Né? E o que é o mínimo de informação? Que você tem uma data de validade, por exemplo. Olha, e aonde é que foi fabricado isso? Então, quer dizer, quem é o fabricante, o CPF dele, quem é o produtor rural, qual é a data de validade, o que foi utilizado nesse produto, como ele foi fabricado. Então, quer dizer, um rótulo pequeno que seja para você embalar de uma forma adequada, né, e o cidadão poder aí consumir. Então, obviamente, lógico que a legislação ela apertou um pouco na intenção de proteger o consumidor, então hoje a maioria, por exemplo, vende o leite lá para o laticínio, né, que é aquele vai ser responsável para industrializar ali o leite e poder vender. Não estou dizendo aqui, pessoal, professor, bem, se você vai lá no sítio do seu amigo, do seu parente, sei lá você consumiu, enfim, sem problema nenhum. Eu estou dizendo o cidadão que bate aqui na porta da minha casa, oferece 1 litro de leite, um queijo, mas não sei de onde que veio isso. Eu não sei se ele manipulou aquilo ali, né, com as mãos limpas, que tipo de água que ele utilizou, aonde, se é um local salubre, entendeu? Higiênico, né? É gostoso, sim, mas eu quero saber de onde é que vem, etc e tal. Então veja que hoje, né, todos esses esses direitos, levando em consideração um interesse de proteção à saúde aí do consumidor, ok? Então, pelo número de lesados, né, também, olha, quem vai ser lesado não é 1, 2, 3, nem 100, nem 200, não, são milhares de pessoas que correm risco de serem lesadas quando, por exemplo, né, um determinado produto é vendido e você não tem um controle tanto de qualidade ou de medida, etc e tal. Quer dizer, eu estou comprando 100 metros e eu estou levando 98. Né? Porque se eu estou comprando 98 metros, está faltando 2. Então, falta 2 metros meu, 2 metros do João, do Roberto. Quer dizer, você imagina, 2 em 2 em 2 em 2, vendendo a 100. Então, obviamente, isso tem que ser, né, levado em consideração, tendo em vista o número de pessoas que estão sendo lesadas com isso. Pelo interesse social, já falei, questões relevantes sobre servidores, né, servidores públicos, poupadores, segurados. Imagine, por exemplo, aquelas pessoas que pouparam dinheiro na época do Plano Collor. Tiveram prejuízos enormes, inclusive teve pessoas que se suicidaram, pessoas que adquiriram, né, depressão, etc. e tal, por conta do dinheiro que havia no banco e depois perderam. Várias ações foram propostas, inclusive ações civis públicas, né, no interesse de ajudarem, no interesse de reparar o dano causado àquelas pessoas que tinham dinheiro do banco na época do Plano Collor, lá, e que perderam, né, muito dinheiro, né, com isso. Então, aqui também entra a questão de segurados, né, aqueles que têm plano de saúde, por exemplo. Vira e mexe, a gente vê a ação civil pública proposta aí em razão, por exemplo, dos planos de saúde, né, para que a Agência Nacional de Saúde tome as providências necessárias para a proteção do consumidor. Então, isso é muito comum também, e, obviamente, aqui nós nos pautamos pelo interesse social, que ele é muito relevante. A legitimação dos entes da administração pública, né, direta e indireta, como eu falei para vocês, aqui entra nas suas autarquias, nas empresas públicas, nas fundações, né, é necessário que haja uma vinculação entre o interesse defendido e os limites territoriais. Significa dizer o seguinte, olha, peraí, mas qual é o seu interesse em razão, né, disso? O interesse é ok, então tudo bem, né? E, obviamente,
né, verificar o limite territorial da atuação dessa pessoa jurídica de direito público, que obviamente eu posso estar falando de um município, então é ali, né, no limite territorial do município, se é no estado, no limite territorial do estado, e se é, né, da União, ele tem foro em todo o território nacional. E aqui eu já entro naquela outra discussão. Professor, e aí? Regional, local, como é que fica essa situação aí? O Código Civil, ou perdão, o Código de Defesa do Consumidor falou sobre isso. Mas para que nós, entendeu, tenhamos então essa discussão da pertinência temática que nós falamos aqui, ó, a relevância social, né, enfim, o interesse social, tudo isso, o que seria essa pertinência temática? A legitimidade de causa ou o interesse de agir? Veja que aqui, olha, e isso é interessante para vocês, para a própria OAB, pessoal. O interesse de agir é o autor, quando leva em consideração a utilidade versus a necessidade. A utilidade e a necessidade para a satisfação, então, do direito material. A utilidade significa dizer o seguinte: com o resultado, com esse resultado, com a sentença, isso vai me trazer, de certa forma, um alívio, um conforto, vai me trazer aqui, de certa forma, né, como eu disse, um alívio, o meu direito será, então, atendido? Essa é aí a utilidade. Será útil? Será que lá na frente a decisão vai me ser útil ou não? Ah, vai ser nada, qualquer decisão que for não vai ser útil. Então, peraí, eu já não tenho o primeiro requisito, que é a utilidade. Não, essa decisão, ela será, sim, útil, porque ela vai atender aqui os interesses dessa coletividade, né, enfim, ou seja, individual também homogêneo. E a necessidade vem, peraí, mas para que eu consiga isso? Somente se eu intentar a ação? A resposta é sim. Aí, então, obviamente, se você somente pela via jurisdicional, pela via judicial, né, e com a decisão da justiça, isso vai lhe trazer, né, uma utilidade, vai lhe trazer um conforto, então eu tenho o interesse de agir, e o interesse de agir, ele é conferido a posteriori. A utilidade, quer dizer, pensando lá na frente, e a necessidade significa dizer só pela justiça? Só. Tá? Agora, a legitimidade ad causa, não, esse já vem falando, quer dizer, quem é o legítimo, né? A legitimidade para a causa, ou seja, o titular do direito da ação, que no caso aqui é o consumidor, obviamente, né? Mas eu tenho aqui o Ministério Público como, de forma extraordinária, né? E tanto o consumidor como o próprio Ministério Público tem aqui ligado o direito material. Então aqui, essa conferência, ela é entregue a priori, né, bem como a pertinência temática. Então, significa dizer o seguinte: tanto a legitimidade ad causa como a pertinência temática eu discuto agora. Então, isso que vai ser intentado aqui. Tem relevância social? Professor, tem sim. Olha, são milhões de consumidores no Brasil inteiro que serão afetados. Então, aqui eu estou tratando da pertinência temática. Mas e quem vai titular isso aí? Professor, o Ministério Público, a União, o Estado. Aí a gente tem que ver, né, quem seria, né, quem teria essa legitimidade. Então, essa legitimidade ad causa, ela é conferida a priori, quer dizer, no início, antes da ação, e é onde se discute também a própria pertinência temática. E a pertinência temática, então, é o quê? Uma simetria entre a finalidade e os fins institucionais, daquele que figura no polo ativo e o objeto da demanda. Então, significa dizer o seguinte: é uma associação de proteção dos consumidores de óleo de soja. Sei lá, estou jogando alto aqui. Ok, então a finalidade institucional é exatamente essa: consumidores de óleo de soja. Então, essa associação pode figurar no polo ativo? Sim. Tá? E ela tem uma pertinência temática? Tem, tá? Porque ela afeta milhares de pessoas que consomem óleo de soja daquela marca X. Então, eu tenho aqui uma legitimidade dessa instituição, dessa associação que vai figurar no polo ativo, e também o objeto da demanda que possui uma pertinência
uma relevância social como pertinência temática, né? Então, obviamente, eu tenho aqui o objeto da ação coletiva. Liga-se, então, à legitimidade ordinária, né, que é a defesa de interesse próprio, como no caso dos direitos individuais, mas também, né, o STF trata a pertinência temática como requisito implícito da legitimação. Significa dizer o seguinte, olha, para que uma associação, então, proponha uma ação coletiva, eu tenho que verificar a pertinência temática dessa associação que está discutindo aquele direito. Não é qualquer associação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um julgado, né, que fala assim, de uma ação direta de inconstitucionalidade. E nessa ação direta de inconstitucionalidade, ela fala que a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais não teve reconhecida a sua legitimidade entre a matéria disciplinada nos dispositivos, então, impugnados e os objetivos institucionais. Por quê? Porque a pertinência temática ela é um requisito implícito, né, a se tratar aí, a ser levado em consideração, e os notários e registradores não podem enquadrar-se no conceito de profissionais liberais. Porque aqui o que se discutia era a proteção, né, dos notários e registradores. E, na verdade, eles não se enquadram no conceito de profissionais liberais, então não havia uma pertinência temática. Então, a Corte, obviamente, extraiu do texto constitucional esse requisito, né, que persiste, não obstante ter sido vetado o parágrafo único, né, é de se aplicar o precedente acima referido, né, ou seja, a discussão da pertinência temática como requisito para legitimação, entre outros também, né, dessa confederação que propôs essa ADI. Né, a representação adequada, né, e aqui eu tenho o requisito de admissibilidade da ação coletiva, relacionado à legitimidade ativa, e o op iudice, o op legis, tá? Que tem a ver com o sistema civil law e common law, né, discutido aí anteriormente. Então, veja que o op iudice fala do sistema common law, ou seja, mais importante, causa de admissibilidade da ação coletiva. Significa dizer o seguinte, coisa julgada, né, atinge mesmo aqueles indivíduos que não são parte do processo. Assegura que o resultado prático via o processo coletivo seja tão satisfatório como ocorre no processo individual. Mas, no Brasil, o op legis fala que no sistema civil law, o legislador prevê os requisitos. O juiz analisa se preenche ou não os requisitos, né, e aí esses requisitos devem ser previamente elencados em lei, como, por exemplo, aqui as associações, a existência jurídica há mais de um ano, né, e a pertinência temática, significa dizer que, né, os fins pretendidos pela associação são fins inerentes aqui à relação de consumo. Lembrando aquilo que eu disse, o STJ agora, né, entende que o requisito de um ano pode ser dispensado quando se trata aqui de um interesse social, e nós vimos aqui atrás, certo? Aqui. Quando manifesta interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano, né? Aí, obviamente, esse requisito ele pode ser dispensado, mas isso o texto da lei diz. Então, meus queridos, civil law, né? O texto da lei diz. No sistema brasileiro, a doutrina e a jurisprudência reconhece a utilidade da representatividade adequada. Tá? Então, quer dizer, a discussão sobre essa pertinência temática entre o legitimado e o objeto da ação. Então, o sistema brasileiro reconhece isso daí. Tá? O artigo 91, ele fala que os legitimados de que trata o 82 poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores ação civil coletiva, né, que é a ação civil pública, e de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Tá? Então, aqui eu estou falando dos interesses individuais homogêneos. Significa que você pode agir sozinho, como também, né, pode optar aqui
né, pela tutela dos interesses coletivos através aí de uma medida coletiva como ação civil pública, tá? Para a gente encerrar aqui, eu quero parar como eu parei também no matutino, o artigo 93, ele fala da competência do foro, eu já discuti isso com vocês. Quer dizer, se o dano é em âmbito local, obviamente a ação é proposta no local. Se o dano é de âmbito nacional ou regional, pode ser proposto em qualquer capital do estado ou no Distrito Federal. A única discussão que você tem aqui é o que é regional, tá? E o que seria nacional e o que seria local. Mesmo porque a lei ela não trata a respeito disso. Então, para efeitos de admissibilidade, a gente tem que levar em consideração a extensão do dano, mas, obviamente, se acontece no município, seria ali. Né? Agora, se ele se extrapola 2, 3 ou 4 municípios, eu já teria, né, o ajuizamento dessa ação na capital do estado, por exemplo, de âmbito regional. E se é nacional, né, pior ainda, pode ser proposto em qualquer capital. Necessariamente não é porque o problema ocorreu aqui em Mato Grosso, né, em Cuiabá, tem que ser promovida em Cuiabá. Né? Pode ser promovida no Distrito Federal, pode ser promovida em qualquer capital aí. Pessoal, tudo bem? Algum questionamento, alguma dúvida, algum choro, lamúria, lamentação? Nada, nada, nada? Vamos combinar o seguinte. Nós temos mais 1, 2, 3 aulas. Dia 20, dia 27 e dia 3 de novembro. Pós-feriado. Então, na próxima aula eu termino com vocês o conteúdo. Depois eu vou enviar para vocês algumas questões, não muitas, tá? Questões para vocês resolverem e depois eu passo para vocês o gabarito dessas questões. Na verdade, não passo o gabarito, eu faço um comentário sobre cada uma dessas questões. Muito provavelmente, né, na aula do dia 27, eu já faço esse comentário, porque eu vou enviar antes para vocês, vou colocar lá no Classroom. Vocês vão resolver e no dia 27 a gente faz os comentários, se estendendo aí até o dia 3, tá? Tá, Elza, mas não são muitas questões, tá? São poucas questões, geralmente para vocês darem uma fixada aí, a gente vai resolver aqui mesmo na aula, tá? Então, pode cair, Elza, sim, tá? Pode cair, sem problema nenhum. Pode cair na prova, né? Não tem, que ela está perguntando, pode. Obviamente, talvez a gente modifique uma coisinha ou outra, mas é mais para a gente fechar aqui com chave de ouro aquilo que a gente falou, verificando aí na prática, né, como se dá e tal, mas a minha intenção não é enviar para vocês 30, 40, 50 questões, porque eu sei que, se eu conheço bem os meus colegas do ISEC, boa parte estão fazendo isso, e depois passando o gabarito. Então, porque já estamos com 50, sei disso. Tá? Então, eu não vou fazer isso. Vou enviar poucas questões ali, né, no máximo ali, sei lá, 8, 10 questões, depois discutir na aula mesmo com vocês, a gente vai resolvendo, tá bom? Um abraço, gente. Então, qualquer dúvida pode me chamar aqui no privado, a gente vai respondendo.